Então vamos lá, meus irmãos. Ocorreu ali um erro, tá certo, de conexão e nós precisávamos ter cortado aquela primeira parte do vídeo, ok? E vamos dar continuidade, tá certo? É uma segunda parte do vídeo. Então os irmãos, quando assistirem a aula de Jeremias, tá certo? Assistam a primeira parte e a segunda parte da aula do profeta Jeremias, estudando assim um livro de Lamentações de Jeremias. Então, dentro da ordem dos profetas maiores, o livro de Jecá, o livro de Lamentações de Jeremias, ele é o terceiro livro dos profetas maiores, ok? Dentro da divisão histórica da Bíblia. Lamentações de Jeremias traz como tema os sofrimentos de Jerusalém em 586. As datas, elas divergem, como já falamos em outras aulas para os alunos do curso de bacharel em teologia ministerial. Datas como distância não se dá com exatidão e sim com aproximação. É uma regra muito linda e importante, enfatizada pela hermenêutica, ok? Então, aproximadamente entre 586 a 588 a.C., o livro de Lamentações de Jeremias descreve a angústia que o pecado traz em 5 lamentações. O crente, ele tem neste livro a linguagem da sua própria confissão, auto-humilhação e invocação para o perdão. Então perceba que o livro vai descrever a angústia que o pecado traz. Judá pecou contra Deus. Judá foi orientada, mas não se volta completamente a Deus. Então Deus vai usar agora os babilônios, o cativeiro babilônico, para forçar Judá ao arrependimento, à mudança. E uma das formas mais fáceis de conduzir o homem a Deus é através da dor. Isto é fato, através da dor. Infelizmente, esta é uma realidade que é incontestável. Esta é, de fato, a realidade. Então, o que acontece é o seguinte: o povo agora será humilhado e o povo vai invocar a Deus. Só que a Bíblia diz que o próprio Deus vai usar Jeremias. Jeremias vai profetizar que o povo vai orar, vai clamar, vai pedir misericórdia, mas Deus não vai ouvi-los. Como é que Deus não vai ouvir? É porque Deus vai permitir que o povo, mesmo uma parte que se volte para ele, permaneça agora 70 anos no cativeiro babilônico. Deus vai perdoar o povo, aqueles que se voltam para ele, mas Deus não vai anular as consequências, tá certo? Das decisões que Judá tomou ao longo dos séculos, pois Deus orientou Judá antes e durante, e vai orientar Judá depois do cativeiro babilônico, porque Judá novamente vai permanecer fora da vontade assim de Deus, ok? Então, dando continuidade à estrutura literária, certo, do livro, os 5 poemas que compõem o livro de Lamentações são também chamados pelos judeus, certo? Por muitos pesquisadores, estudiosos, amantes da palavra, como o Pentateuco da dor, porque é um livro que trata ou que retrata a triste condição de Jerusalém após a terceira invasão
destruição da cidade e do templo. E a matança em massa que vai ocorrer durante esse período aí. Então, os 5 poemas fúnebres, certo? Que são tratados no livro de Lamentações de Jeremias, são também chamados de o Pentateuco da dor. Então, Deus vai usar o sofrimento, a dor, a angústia para tratar Judá. Os poemas foram escritos de forma simétrica, dentro da linguagem hebraica, formando cada capítulo com 22 versículos, de acordo com as letras do alfabeto hebraico. Então, perceba que o capítulo 1 do livro de Lamentações de Jeremias tem 22 versículos. Cada versículo, tá certo, corresponde ao alfabeto, o alfabeto hebraico, né? Alf, primeiro versículo, Bet, segundo versículo, Dal, Gim, tá certo? E assim sucessivamente, até os 22 versículos, conforme as suas respectivas 22 letras do alfabeto hebraico. Da mesma forma, ocorre também com o capítulo 2. É chamado também de acróstico alfabético, ok? Cada letra do alfabeto hebraico tem várias representações. E uma das representações que é interessante, que eu acho, da língua hebraica, é que também representa órgãos do corpo humano, parte do corpo e órgão do corpo humano, ok? Com exceção ali do capítulo 3. O capítulo 3 do livro de Lamentações, em vez de ter 22 versículos, vemos também um acróstico alfabeto, mas a diferença é que em vez de 22 capítulos, temos 66 versículos no caso, no capítulo de número 3. Então a gente vai perceber que a cada 3 versículos aparece um acróstico. Então, o primeiro versículo do capítulo 3, segundo e terceiro, é representado pela letra Aleph. O versículo 4, 5 e 6, pela Bet. O versículo 7, 8 e 9, pelo Dalet, e assim sucessivamente até fechar nas 22 consoantes, certo? Do alfabeto assim hebraico. O capítulo 5 não forma acróstico, provavelmente para dar maior liberdade ao profeta de expressar-se a Deus assim em oração, ok? Capítulo 3, versículo 39 e versículo de número 40 está escrito: porque, pois se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então perceba que o povo está no cativeiro, sofrendo, e surge as indagações, né? Os questionamentos. Por que estamos passando por isso? Por que isso nos sobreveio? E etc. É a síndrome de Adão. Quando tudo estava bem, Adão pensava de uma forma. Quando tudo foge do controle, a sua mentalidade muda. Quando Deus faz Eva e traz Adão, a Bíblia diz que ele vai olhar para Eva e vai dizer assim: olha, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada assim, varoa, portanto, ou porquanto do varão, ela foi assim formada. Só que quando a mulher peca, dando ouvido à serpente, e Deus agora resolve sentenciar a mulher, o homem e a serpente, a primeira coisa que Deus faz é se dirigir a Adão. Adão, Adão, onde estás? E a Bíblia diz que Adão responde a Deus dizendo: ouvi a tua voz soar no jardim, e eu escondi-me porque eu estava nu. E Deus pergunta a Adão: quem te mostrou que você está nu? Porventura você comeu do fruto que eu disse a você que eu não comesse? E a Bíblia diz que Deus
houve de Adão a seguinte resposta: a mulher que tu me deste. Parece mais que o próprio Adão se queixa, tá certo? Ele tenta justificar que a culpa não foi dele, a culpa foi da mulher. É como se ele tivesse bem só, mas Deus deu a mulher para estar em sua companhia e esta mulher botou tudo a perder. Basicamente, esta é a ideia que Adão traz em relação ao acontecimento. Ele tenta culpar alguém. Ele pecou, é responsável pelos seus atos, certo, diante de Deus, mas ele quer atribuir a culpa do erro à mulher. Da mesma forma, Deus olha para a mulher e diz: por que você fez isto? E a mulher atribui a culpa à serpente. A serpente me enganou. Então, perceba que há um questionamento, há uma pergunta profética de Deus, através da pessoa de Jeremias, à nação. De que vocês estão se queixando? De que se queixa o homem? Tudo que sobreveio sobre vós é consequência dos vossos próprios pecados, das vossas próprias decisões. Porque é onde o ser humano precisa entender que Deus criou o ser humano com livre-arbítrio, dotado com a capacidade de decidir o que é certo, o que é errado, o que deve ou o que não deve fazer. Beleza. Sendo que precisamos entender que o livre-arbítrio, tá certo? Ele tem limites estabelecidos pela vontade soberana de Deus. Deus respeita o meu livre-arbítrio quando este livre-arbítrio não invade a vontade soberana dele. Então, basicamente, o livre-arbítrio está condicionado às escolhas humanas. O que eu quero escolher, se eu quero escolher um sapato verde, ou um preto, ou marrom, uma camisa amarela, uma vermelha, se eu vou escolher quente ou frio, as amizades. Então, livre-arbítrio está condicionado às escolhas humanas, mas em relação à vontade soberana de Deus e o querer de Deus na nossa vida, o que prevalece é a vontade de Deus. Então, isso descarta a possibilidade do livre-arbítrio. E precisamos entender que mesmo tendo livre-arbítrio em relação às escolhas humanas, precisamos entender que as consequências dessas escolhas, ela não está no nosso poder. A decisão de escolher fazer o certo ou o errado está em nosso poder. Mas a consequência que as nossas decisões irão nos acarretar não está no nosso poder, é com Deus. Ok? Você escolhe, mas Deus é que proporciona as consequências. Então perceba que a Bíblia diz que de que se queixa o homem de Jeremias? Queixe cada um dos seus próprios pecados. Então ele vai dizer assim: olha, esquadrinhemos os nossos caminhos. Ele está dizendo: faça uma análise, faça uma retrospectiva dos atos de vocês, prove, ou seja, pese ele em uma balança, veja o que houve, os que vocês viram, que ouviram, que falaram, que fizeram, esquadrinhe, faça uma autoanálise, tá certo? Examine-se a vós mesmos, faça uma retrospectiva dos vossos atos, provem e voltem para o Senhor. Então, o que é que Jeremias está querendo dizer para o povo? Que tudo isto que sobreveio e toda essa situação que o povo está enfrentando em relação ao cativeiro babilônico é consequência do pecado cometido. É porque o povo pecou contra Deus. E como consequência do seu pecado, Deus está permitindo que o cativeiro venha sobre o povo. Esta é a realidade. Este é, de fato, o que Jeremias está querendo passar para o povo. Que a culpa de todo esse sofrimento, tá certo? É consequência do pecado do povo. Só que, dentro da perspectiva do povo,
é que eles se arrependeram, e na proporção que eles se arrependeram, automaticamente Deus deveria perdoá-los e anular as consequências. Só que Deus já tinha estabelecido que o povo passaria 70 anos no cativeiro babilônico, mas que Deus depois iria tirar o povo do cativeiro babilônico, ok? Este livro de Ecá, de Lamentações de Jeremias, ele é um livro, certo? Que até hoje é lido pelos judeus, certo? Pelos israelitas. Anualmente, judeus de toda parte do mundo se reúnem anualmente no Muro Oriental, o Muro das Lamentações, para chorar, para lamentar o que houve com Jerusalém no ano 586, como também no ano 70. Só que algo intrigante e que chama a nossa atenção é que, se a gente perceber, parece uma coincidência. Eu acredito que não é coincidência. Eu acredito que há por trás dessas datas um significado profético, um significado espiritual. Por quê? Porque se formos analisar, Jerusalém no ano de 586, segundo a historicidade, foi destruída no dia 7 de agosto do ano de 586 por Nabucodonosor. Só que essa mesma Jerusalém, tá certo? Falo da Jerusalém no sentido assim, geográfico. Essa mesma Jerusalém, que será depois construída no ano 37 por Herodes, ok? Que estava sob supervisão do governo romano. Ela será destruída também por Tito no ano 70 e se cumpre a profecia do capítulo 24 de Mateus, que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse assim derribada. Então, só que algo assim interessante que chama a nossa atenção é que no ano 70, no dia 7 também de agosto, o general Tito destrói a cidade de Jerusalém e destrói o templo. Então, da mesma forma que Jerusalém ela ficou assolada na retirada do povo, assim também ficará a terra no período assim de grande tribulação. Então, por diversas vezes, Jerusalém foi destruída e reconstruída. Só que algo interessante aqui que precisamos entender, certo? A gente fecha a aula de Jeremias hoje, de Lamentações de Jeremias hoje, é que existia uma promessa de Deus acerca de Jerusalém feita a Davi. Jerusalém seria preservada, seria guardada. Aí surge a pergunta: quando houve o cerco por parte de Senaqueribe, da Síria, no período de reinado de Ezequias, se percebe que Judá ela foi sitiada, foi cercada, mas não foi invadida. Por quê? Tinha estrutura arquitetônica, tinha muros, sobre os muros fendas e sentinelas, existia o exército, mas eles não conseguem entrar porque a realidade espiritual do reino, tá certo? E a mobilização espiritual em prol do socorro de Deus é diferente. Na época de Jeremias, a cidade está murada, há uma estrutura arquitetônica, há um exército, mas há uma vulnerabilidade espiritual. O povo está corrompido, completamente corrompido, tá certo? E é esta fragilidade que vai fazer com que os babilônios invadam e destruam assim Jerusalém. Mas surge outra pergunta: pastor, por que Deus não preservou Jerusalém deste cerco? Porque todas as promessas de Deus feitas ao homem, ela é condicionada à obediência. Deus ele trabalha com ação
que Deus trabalha com reação. Ninguém se engane, ninguém pense que vai levar uma vida leviana, fora da vontade de Deus, pintando miséria, e Deus vai abençoar, porque não é desta forma. As promessas e as bênçãos de Deus é condicionada à obediência. Ok? Se vós estiverdes em mim, ação. Se minhas palavras estiverdes em vós, reação. Pedirei tudo o que queres, ação, e vos será feito reação. Então Deus trabalha em nossa vida, e as promessas, tornam a enfatizar para encerrar a aula de hoje, elas são condicionadas assim à obediência. Ok? Então na próxima aula, ok? Vamos estar vendo algumas particularidades em relação ao livro de Lamentações de Jeremias. Amém? Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula, assim, em nome do Senhor Jesus Cristo.